o culto e ir no banheiro depois de começar o culto. Somente vá se você tiver problema de incontinência urinária, aí tudo bem, você tem que correr. Ou se você estiver dando revestrez ali dentro de você, eu sei que você tem que correr. Caso contrário, continue sentado, presta atenção na palavra. Amém? Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 11. Nós estamos falando sobre a visão da nossa igreja. Qual que é a visão da nossa igreja mesmo? Conectar pessoas a Deus. Conectar pessoas a Deus. Essa é a nossa visão. E dentro da nossa visão, Deus está nos mostrando nesses dias como nós conectamos pessoas a Deus. Nós conectamos pessoas a Deus através de algumas culturas que Deus tem nos revelado, que Deus tem nos mostrado e que Deus tem nos dirigido para que nós possamos viver e andar. Então eu já falei sobre a cultura árabe, eu já falei sobre a cultura voluntariado, eu já falei sobre ser discípulo, eu já falei sobre fazer discípulo. Na semana passada nós falamos sobre a cultura da adoração e hoje eu quero falar sobre outra cultura que Deus também estabeleceu para nós, para que nós possamos viver. Olha, hoje o culto foi, a parte do louvor foi uma maravilha. Pareceu ou não? Amém. O fogo desceu, você estava aí no banco sentindo o poder de Deus, a decisão fluiu, porque você colocou em prática a cultura da adoração, de se entregar a Deus, de louvar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma, se empenhar nisso. E aí a unção vem, o poder de Deus se manifesta. Glória a Deus. Então hoje eu quero falar sobre outra cultura que Deus está falando, que nós precisamos, irmãos, melhorar, que nós precisamos viver, que nós precisamos colocar em prática, não é nem amanhã, é hoje ainda. Quero falar sobre a cultura da oração. Fala para o seu irmão assim, a cultura da oração. Olha o que diz aí em Lucas capítulo 11, versículo 1, olha o que a palavra de Deus diz aí. Certo dia, Jesus estava fazendo o quê? Orando, em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Olha aí. Os discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus, e se você for ler, eu quero desafiar você essa semana, você ler o Evangelho de Mateus. Se você conseguir ler todos os evangelhos, seria uma maravilha. Mas eu desafio você a ler o Evangelho de Mateus e você anotar todas as vezes que você vê Jesus orando. Faça uma anotação, faça um devocional essa semana, colocando, escrevendo, anotando os versículos em que você encontra Jesus orando. Você vai ver e vai descobrir que Jesus era um homem de oração. Embora ele sendo Deus, ele era um homem de oração. Tudo o que Jesus fazia, ele orava. Você vai encontrar relatos de Jesus orando pela manhã, você vai encontrar relatos de Jesus orando à tarde, você vai encontrar relatos de Jesus orando à noite, você vai encontrar relatos de Jesus orando de madrugada. E os discípulos, eles andavam com Jesus e eles viam Jesus em todo o tempo orando. Jesus, em todo o tempo, Jesus estava orando. Quando Jesus não estava ensinando, quando Jesus não estava curando, libertando a multidão, Jesus, em todos os dias, Jesus tirava um tempo para orar. Por quê? Porque isso era uma cultura de Jesus. E se você pegar a igreja em Atos, você vai ver que em todo o tempo a igreja de Atos, ela também está orando. Em todo o tempo os discípulos, eles estão orando. Um dia foram reclamar para os discípulos, assim que Jesus subiu, a igreja primitiva começou, os discípulos estavam lá, vieram reclamar, porque o pessoal não estava, estavam fazendo uma divisão entre as viúvas, estavam ajudando umas e deixando outras. E aí os apóstolos, eles chegaram a uma conclusão de que eles deveriam levantar diáconos para cuidar dessas coisas, porque eles iam se dedicar à oração e à leitura
Então a oração ela é algo importantíssimo nas nossas vidas. Então os discípulos chegaram a pedir para Jesus: olha, nós vemos o Senhor orar, o Senhor ora muito e nós queremos também ter essa cultura, nós queremos também orar, então ensina a gente a orar. Foi aí que Jesus então começou, fez a oração do Pai Nosso, ensinando os discípulos a orar. Então olha só, se Jesus, que era Deus, e o Deus que se encarnou e veio aqui nessa terra, a Bíblia diz que ele se esvaziou de sua glória, ele se tornou um homem como eu e como você, uma pessoa como nós. Se Jesus aqui nessa terra, ele via e sentia, ele tinha a necessidade de orar, imagina eu e você. Se ele que não tinha pecado, se ele que é o Filho de Deus, se ele que veio para libertar o mundo, se ele que é o Todo-Poderoso, se ele que todo joelho se dobra diante dele, que os demônios, quando viam Jesus, os demônios não resistiam ao poder dele, precisava orar. Imagina eu e você. Olha o seu irmão falando, imagina eu e você. Então, a oração, ela é imprescindível na nossa vida. O problema é que nós temos uma visão católica da oração. Nós temos uma visão de oração como uma reza. Nós, muitas vezes, não sabemos o valor da oração, muitas vezes nós não entendemos o motivo da oração, e nós, muitas vezes, não entendemos o que é oração. Então, eu quero nessa noite falar algumas coisas importantes para você entender que você tem que orar. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem que orar. Um leão, ele caça. Um peixe, ele nada. Uma ave, ela voa. E o cristão ora. Você pode ter o título de cristão, mas se você não ora, tem alguma coisa errada na sua vida. Porque a oração, em primeiro lugar, a oração, o que é oração? Oração é falar com Deus. Fala para o seu irmão, oração, irmão, é simples. Oração é falar com Deus. Assim como você acabou de falar para o seu irmão, oração é você falar com Deus. Não tem segredo, irmãos. Oração é falar com Deus. Não tem que abrir uma chave, desatar um nó, não tem que fazer uma mandinga, não tem que. Não! Oração é falar com Deus. Do mesmo jeito que você se comunica com as pessoas, oração é falar com Deus. Foi a maneira que Deus escolheu de você se relacionar com Ele. Olha o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aqui diz aí: se o meu povo, olha o que Deus está dizendo, se o meu povo, quem é o povo de Deus aqui? Que se chama pelo meu nome, quem aqui é cristão? Se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, os céus, eu ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Então olha só, Deus está falando. Olha, você que diz que é povo de Deus, você que se diz que é cristão, se você se humilhar, o que significa se humilhar aí? Reconhecer o senhorio de Deus. Reconhecer que você sozinho não consegue. Reconhecer que você depende dele, você se humilhar. E aí ele está falando, e orar, se converter dos seus maus caminhos, os céus Deus vai te ouvir. Então oração é o quê? É falar com Deus, é você buscar Deus. Oração também é você
você ora, você está falando, Senhor, sem você eu não consigo. Olha o que diz lá em Jeremias capítulo 29, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Jeremias capítulo 29, versículo 12. Olha o que diz aí. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os. Olha só. Então quando você ora, você está falando, Senhor, eu preciso de ti. Senhor, me ajuda. Senhor, ó, esse problema não esse problema aqui não pode ser só meu. Então quando você ora, você está dizendo, Senhor, esse problema aqui também é seu. Você está colocando, está fazendo Deus participante da sua vida. Mas quando você não ora, meu irmão, você está excluindo Deus. Eu acho que não é uma boa coisa você excluir Deus dos seus problemas. Você acha? Eu acho que não é uma boa coisa você deixar Deus de lado de decisões que você precisa tomar. Eu acho que não é uma boa coisa você deixar Deus de fora das coisas que você precisa escolher. Não é uma coisa legal deixar Deus de fora. Porque aí você cai no erro, aí você pode tomar uma decisão errada, aí você pode ter prejuízo, aí você pode não conseguir resolver o problema, mas quando você ora, você põe Deus para participar da sua vida, das suas decisões, das suas escolhas. E aí eu tenho certeza que Deus vai fazer o melhor na sua vida. Então, orar também é confiar em Deus. Olha o que diz lá no Salmo capítulo 5, versículo 1 até o 3. Orar também é confiar em Deus. Olha só, você precisa aprender a confiar em Deus. Como que eu confio em Deus? Olha a oração. Olha o que diz aí. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemido. Versículo 2. Atenta para o meu grito de socorro. Meu rei, meu Deus, pois a ti imploro. Olha só, o salmista está fazendo oração. E ele fala, de manhã ouve, Senhor, meu clamor. Então ele está falando aqui que ele ora de manhã. De manhã te apresento a minha oração e aguardo atentamente. Espero que o Senhor responda. De manhã eu oro, coloco diante do Senhor a minha aflição. De manhã eu oro, coloco diante do Senhor o meu dia. De manhã eu oro, coloco diante do Senhor as minhas necessidades. De manhã eu oro, coloco diante do Senhor aquilo que eu preciso que aconteça, que não tenho condições sozinho. E eu espero a sua resposta. Agora vai lá no versículo 11. Olha o que ele diz lá no versículo 11. Olha só. Alegre-se, pois, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, a ti exultam os que amam o seu nome. Agora, versículo 13, olha o que diz aí: Senhor, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. De manhã o salmista está lá pedindo misericórdia, de manhã ele está lá pedindo ajuda, de manhã ele está lá dizendo, ouve as minhas palavras, ouve o meu gemido. Ouve o meu clamor. E aí quando chega a tarde, ele está falando assim, olha, Senhor, tu és bom, tu és maravilhoso, tu és Deus Todo-Poderoso, o Senhor abençoa o justo, o teu favor me protege como um escudo. Ele está o quê? Celebrando, porque Deus ouviu a oração dele, porque Deus respondeu o clamor dele. Então a oração, quando você ora, você está confiando em Deus, confiando que Deus vai fazer, confiando na provisão de Deus, confiando no poder, confiando na bênção, confiando no favor de Deus por você. E quando você não ora? E quando você não ora? O que acontece? Você chega no final do dia agradecendo a Deus, você chega cansado, triste, abatido. Então quando você não ora, dificilmente você vai conseguir enxergar o agir de Deus na sua vida. Quando você não ora, dificilmente você vai ver o favor de Deus. Porque quando você ora, você fica esperando. Quando você não ora, você fica preocupado. Quando você ora, você fica esperando. Deus vai agir, Deus vai fazer. Eu já orei. Deus vai fazer alguma coisa. O Senhor vai responder. Agora, quando você não ora, ninguém com Deus vai ver. Então, orar é confiar
vai lá e dá um apertão em você, quando Deus vai lá e tira algumas coisas de você, quando Deus vai lá e deixa o diabo te ameaçar, quando Deus vai lá e deixa o negócio apertar, você corre para orar, meu irmão. Você ora até de madrugada. Vou fazer uma campanha 3 horas da manhã. Vou orar 7 dias. Vou jejuar. Vou fazer uma campanha de 777 semanas. Por quê? Porque aí apertou o cara. Mas não devia ser assim. Você devia ter uma cultura de oração. Você devia orar em todo tempo. Você devia estar colocando Deus como parte da sua vida. Você coloca sua mulher, seu marido, você coloca seus filhos, você coloca seu irmão, sua irmã, você coloca sua sogra, você coloca o seu patrão, você coloca a sua amiga do trabalho, da escola. Faz todo mundo ser participante da sua vida. Fala tudo para todo mundo, menos para Deus. Até o motorista do Uber sabe da sua vida, menos Deus. Porque você conta da sua vida para todo mundo. Dos seus problemas, todo mundo fica. Você quer que todo mundo fica com dó de você. Mas aquele que pode resolver os seus problemas, você não fala com ele. É errado. É errado. Outra coisa importante: não existe obra de Deus sem oração. Hoje à tarde eu estava conversando com o pessoal aqui, que está dos servos, que está servindo na igreja, pessoal voluntários. E eu estava falando para eles: olha, não existe obra de Deus sem oração. Se nós não orarmos, não tem como ser obra de Deus. Se nós formos fazer a obra de Deus sem oração, não é obra de Deus, é nossa. Porque nós falamos que a igreja é obra de Deus, nós falamos que servir é obra de Deus, nós falamos que cantar, adorar é obra de Deus, nós falamos que limpar a igreja é obra de Deus. E nós fazemos a obra de Deus sem falar com o dono da obra. É a mesma coisa de você, eu estava dando exemplo aí, né, de chegar na casa do irmão, você pega e fala assim: hoje eu vou lá na casa daquele irmão, vou pintar a casa dele. Aí você levanta, vai lá, pega a tinta, pega o pincel, pega o rolo, vai lá, chega lá, abre a porta dele sem ele saber, entra na casa dele, sai arrastando os móveis, sai pintando a parede e pinta a parede de preto, da cor que você acha bonito, sem falar com o dono da casa. Aí o dono da casa chega e fala: o que você está fazendo aqui na minha casa? Está pintando a parede de preto aqui. E você fala: não, eu vim aqui fazer a obra para você. Não, mas eu nunca pedi para você pintar essa parede de preto. Por que você está pintando essa parede de preto? Não, porque eu acho bonito. É legal, ó, vai ficar bonito aqui na minha casa. Você está doido, rapaz? Pintando minha casa de preto. Mas é isso que acontece quando nós fazemos a obra de Deus sem oração. Nós vemos, nós cantamos do jeito que nós queremos, nós pregamos do jeito que nós queremos, nós fazemos do jeito que nós achamos que nós devemos fazer e falamos: não, nós estamos fazendo a obra de Deus. Mas você conversou com Deus para saber como Deus quer que você faça essa obra? Você perguntou para Deus como é que é? Como é que eu pergunto para Deus como é que Ele quer que eu faça a obra? Orando. Por isso que um dia, muitos que começaram obras sem direção de Deus vão chegar diante de Deus, Deus vai olhar, Jesus vai olhar e falar: não te conheço. Não, mas eu preguei, mas eu curei enfermos, mas eu expulsei demônios. Jesus vai falar: afasta de mim, não te conheço. Por quê? Porque fez a obra sem o dono da obra saber. Porque fez a obra do jeito que ele achava que deveria fazer. Porque fez a obra sem oração. Então, você vê como que é importante a oração? Não existe obra de Deus sem oração, meu irmão. E nós precisamos criar essa cultura que dentro da igreja. Tudo que nós vamos fazer tem que ser feito debaixo de oração. Você sabe que hoje existe uma cultura, Deus está estabelecendo, e graças a Deus, que Deus nos escolheu também. Existe uma cultura dentro das igrejas agora, algumas igrejas já tem essa cultura da oração 24/7. Já ouviu falar de oração 24/7? As igrejas hoje estão implantando salas de oração. Existem igrejas que oram 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso 24/7. Elas estão abertas 24 horas, elas criam dentro da igreja salas de oração. Já ouviu falar de sala de oração? São salas
oração ao vivo. 24 horas eles estão ao vivo orando. Então essas salas de oração, elas estão constantemente buscando a Deus. Onde começou isso? Davi, a Bíblia fala, se você for ver lá quando Davi foi construir um tabernáculo lá para Deus, a Bíblia fala que Davi contratou cantores, Davi contratou sacerdotes, Davi contratou levitas para que 24 horas eles ficassem ali no templo em adoração ao Senhor. Há 20 anos atrás, existia aproximadamente 20 salas de oração no mundo. 20 mais ou menos, no mundo inteiro tinha 20 igrejas que tinham essas salas de oração. Hoje, 2025, nós temos mais de 20 mil igrejas que já possuem salas de oração, que são 24/7. Por quê? Porque as igrejas estão descobrindo a cultura da oração. Porque as igrejas estão descobrindo que para Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer, nós precisamos orar. Se você for ver a história dos grandes avivalistas, daqueles que buscaram avivamento, como que eles conseguiram trazer avivamento para o meio da igreja e para os lugares onde eles moravam? Através da oração. Charles Finney, Jonathan Edwards, D.L. Moody, esses homens eram homens que gastavam tempo de oração. Um grande avivalista um dia falou assim: olha, nunca que um passarinho vai cantar antes de eu cantar para Deus. Por quê? Porque ele levantava de madrugada. Ele levantava antes dos pássaros começar a cantar, ele já estava orando para Deus. Esses avivalistas, eles começaram, se você for estudar sobre a história dos avivamentos, eu já aconselho você ler sobre a história dos avivamentos, você vai ver que esses homens oravam. Charles Finney, ele orava pelo menos 6 horas por dia. A Bíblia diz que onde Charles Finney ia, a unção vinha, as pessoas caíam, os demônios saíam, as pessoas eram curadas, as pessoas se entregavam a Jesus sem ele falar uma única palavra, somente com a presença daquele homem. Aquele homem, ele fez uma revolução nos Estados Unidos. Jonathan Edwards foi um homem de oração, ele orava de 6 a 8 horas por dia. E ele ganhou, e uma das orações de Jonathan Edwards era: Senhor, ou o Senhor me dá o país de Gales, ou então eu morro. Aquele homem ganhou aquele país para Jesus. Através da pregação daquele homem, as boates eram fechadas. Através da oração daquele homem, os bares se fechavam naquele país, as pessoas tinham vergonha de entrar dentro de um bar, porque a unção de Deus tomou aquele país, e aquele país inteiro se converteu a Jesus. Houve um avivamento poderoso naquele país. Aleluia. Moody, ele era um homem de oração. Moody, um dia um repórter chegou para ele e falou: Moody, quanto tempo você ora por dia para Deus te usar do jeito que Deus te usa? Moody falou: olha, eu não oro mais do que 10 minutos, mas também não fico mais de 10 minutos sem orar. E Moody, um dia ele fez uma pregação, ele fez uma conferência num teatro, naquela época, no maior teatro que existia lá nos Estados Unidos, e ele fez uma pregação sobre o inferno. A Bíblia conta-se que as pessoas abraçavam as poltronas, as pessoas se ajoelhavam no chão, as pessoas gritavam, porque elas sentiam como se elas estivessem no inferno, do tamanho da unção que Deus derramou sobre aquele lugar. E elas vinham para frente chorando aos prantos, querendo aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Hoje igrejas têm a cultura da oração. Por exemplo, aqui no Brasil está começando, mas você vai lá no Japão, tem cultos de madrugada. É normal no Japão as pessoas irem na igreja na madrugada, 3 horas da manhã tem culto. Você vai na Coreia do Sul,
posto de gasolina de madrugada. Lá é normal você ir no supermercado de madrugada. Por quê? Porque eles ficam tudo aberto. Por quê? Porque lá na Coreia é uma cultura os cristãos estarem na igreja de madrugada. Eles abrem shoppings, eles abrem lojas, eles abrem postos de gasolina, tudo na madrugada por causa dos cristãos. Porque na madrugada eles estão dentro das igrejas orando. Há uma cultura de oração, por exemplo, lá na Coreia do Sul, tem montes próprios para oração. As igrejas compram montanhas lá e preparam para que os crentes possam subir lá e orar. Lá é normal. Por exemplo, eu estava vendo que os pastores lá nas igrejas da Coreia do Sul, eles estavam obrigando os irmãos que vão orar no monte a comerem. Era proibido a pessoa ficar mais de 7 dias lá em jejum, porque muitos subiam e queriam ficar 40 dias de jejum, sem comer e sem beber água. Somente orando. E houve um mover, a Coreia do Sul se tornou um país que é 90% do país é evangélico. Por causa do quê? Por causa de uma cultura de oração. Hoje aqui no Brasil, igrejas, já começa, em Curitiba tem uma igreja que eles fazem um culto 4 horas da manhã. Todos os dias. Tem um culto 4 horas da manhã. O pastor estava ouvindo o pastor falou, olha, é 4 horas da manhã e os filhos, as crianças pequenas, elas acordam os pais porque elas querem vir para a oração. Ele falou, 3:30 da manhã tem fila na porta da igreja para entrar e o culto é lotado. É mais de 2.000 pessoas, 4 horas da manhã, todos os dias, orando e cantando e adorando e celebrando a Deus. Até as crianças, eles saem, o culto começa às 4 horas da manhã, termina às 6 horas da manhã, as crianças já saem da igreja e já vão direto para as escolas, aqui em Curitiba, no Brasil. Por quê? Porque eles descobriram o que é oração, o poder da oração, o que a oração faz. Eles descobriram que a oração é algo imprescindível para você experimentar o poder de Deus, para você experimentar o poder de Deus na sua vida e para que a sua vida seja mudada e transformada. Nós queremos que Deus nos prospere, nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos que Deus faça coisas poderosas nas nossas vidas, mas nós não queremos orar então. Sem oração não vai acontecer nada, meu irmão. Tem conquistas na sua vida que só vão vir, outra coisa importante, anota aí, tem conquistas na sua vida que só vão vir através da oração. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Olha o que a Bíblia diz aí. Portanto, eu digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que receberão, e assim vai acontecer. Então tem coisas na sua vida que só vão fluir, que só vão acontecer, que Deus só vai mover se você orar, se você pedir, se você buscar. Sem oração, tem conquistas que não vão vir. Talvez você esteja tardando e impedindo que Deus te abençoe porque você não está orando. Talvez tem coisas na sua vida que Deus já era para ter feito, faz tempo, mas Deus ainda não fez. Por quê? Porque você não está orando. Deus só está esperando um posicionamento seu para Ele liberar sobre a sua vida. Mas você está sendo enganado por Satanás. Outra coisa, barreiras, problemas, fortalezas e demônios só caem através da oração. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 9, versículo 29. Marcos 9, 29, olha o que a Bíblia diz aí. E respondeu, Jesus respondeu, essa espécie de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Olha só, então tem barreiras que muitas vezes você está enfrentando e é só você orar que elas vão cair. Não soube glória a Deus. Glória a Deus. Tem problemas que você está enfrentando que se você orar eles vão desaparecer.
posicionar em oração, eles vão sair correndo. Mas precisa orar. Essas coisas vão cair quando você orar. Sabe, tem gente que fala, mas eu já orei, pastor. Eu já orei, Deus ainda não fez. E aí desiste, para de orar. Não! Se você orou e Deus ainda não fez, continue orando, porque vai chegar um momento que Deus vai fazer. Aí em Lucas capítulo 11, o primeiro versículo que nós lemos, quando Jesus, os discípulos pedem para Jesus ensinar, Jesus conta uma parábola ali. Jesus conta a parábola do vizinho que chega na casa do vizinho e começa a bater na porta dele pedindo para ele pão, porque chegou uma visita na casa dele e ele não tinha nada para oferecer para a visita. E ele vai e bate na casa do vizinho pedindo pão. E o vizinho demora de responder, ele continua batendo, importunando. Aí o vizinho abre e fala: por que você está me importunando nessa hora? E aí ele fala: porque chegou alguém na minha casa e eu não tenho nada para oferecer para ele. Eu queria ver se você pode me arrumar um pão para mim oferecer para o meu vizinho. E aí ele vai lá e dá. E Jesus fala: olha, é assim. Quando vocês orarem, é assim. Quando vocês baterem, orem, batam até que a porta se abra. Porque se vocês baterem, a porta vai se abrir. Então você tem que, olha aqui para mim, irmão, olha aqui, irmã, você tem que insistir na oração. Pastor, mas eu já estou orando faz tempo. Não interessa o tempo, interessa que você está insistindo na sua oração. Ora, eu e a minha esposa, nós tivemos problema para ter filhos. E nós oramos, sabe quanto tempo? Não foi um dia, não foi uma semana. Não fizemos 40 dias de oração, nem 7 semanas de oração. Não, nós oramos foi 12 anos. 12 anos nós batemos na porta para a porta se abrir. Mas nós não desistimos um minuto. Nós fomos atrás do nosso sonho até o último, até a hora que Deus respondeu. Então tem coisas que vão vir rápido, tem coisas que vão demorar um tempo curto, mas tem coisas que você vai ter que ficar batendo na porta. É oração, é oração, é oração, é oração, é oração. E tanto você insistir, você pode ter certeza, a porta vai se abrir. O que você está buscando? O que você está querendo? Então, quando continua batendo, não esmorece não, irmão. Continua orando, continua orando. Por quê? Porque uma hora a porta vai se abrir. Tem que ir cavando, vai cavando, vai cavando, vai cavando, vai cavando. Uma hora você vai achar o ouro. Tem gente que cava, 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 e na hora que ele vai achar o ouro, ele desiste, aí ele volta para trás. Oh, meu Deus. Deus fala assim: se orasse hoje, amanhã eu já ia te dar essa bênção. Eu desisti. Fala para o seu irmão: cava até onde a terra. Fala para o seu irmão: cava até achar água. Fala para o seu irmão: bate até a porta se abrir. Porque a porta vai se abrir. Tudo que pedir em meu nome, crendo, vai receber. É declaro que você vai receber. Você está enterrando os seus sonhos, porque você acha que não tem mais esperança. Deus está falando para você: eu que vou fazer. Aleluia! Glória a Deus. A porta vai se abrir. Volta a me buscar, que a porta vai se abrir. Então, olha só, problema, sabe o que é? Então, barreiras, problemas, fortalezas e demônios vão cair através da sua oração. Outra coisa, através da oração, meu irmão, Deus salva, Deus cura, Deus liberta e Deus abençoa. É o que diz lá em Tiago capítulo 5, versículo 15. Tiago 5, 15. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aí. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Olha só, quando você ora com fé, Deus cura, Deus sara, Deus salva, Deus liberta, Deus abençoa. Agora, nós precisamos entender isso. Se nós começarmos a orar com fé,
significa que você está tendo fé que Deus pode fazer. Agora, quando você não ora, a incredulidade já matou você por dentro. Quando você ora, você demonstra fé. E aí Deus opera. Quando você não ora, você não acredita. Então nós precisamos orar. Você sabia que os crentes, anota aí, os crentes são os que menos oram. Misericórdia. Sabia disso? Os crentes são os que menos oram. Os judeus, eles oram 3 vezes por dia. Os muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia. Os budistas, eles oram 10 vezes por dia. Eles fazem as rezas deles 10 vezes por dia. Os seixonoístas, eles fazem 18 rezas por dia. E você? Os crentes são os que menos oram. E olha só, e essa turma toda, eles fazem rezas para deuses mortos, para deuses que não respondem, para deuses que não são nada. E você que tem um Deus vivo, poderoso e verdadeiro, que responde, você não ora. Quantas vezes você ora por isso? Se orar menos para o judeu, pode parar. Alguma coisa errada. Se você orar menos para o muçulmano, meu irmão, pode parar. Então, olha só, os crentes são os que menos oram. Então, nós queremos ser abençoados, nós queremos coisa de Deus, mas nós não vamos mudar isso. Nós precisamos implantar, nós precisamos ter a cultura do quê? Da oração. Você entende que nós precisamos ter essa cultura, meus irmãos? Amém. Sabe? Por quê? Por que nós estamos falando dessa cultura? Nós temos que implantar, que viver essa cultura, porque é um fundamento de Deus, porque é uma visão de Deus para a nossa igreja, para as nossas vidas. Eu falei de manhã, eu falei à tarde aqui com o pessoal. Por exemplo, quantos aqui já foram convidados por alguém aqui da igreja para ir jantar na casa dele? Quantos aqui? Quantos aqui? Muitas pessoas já chamam assim, vai jantar lá em casa, vamos marcar lá para jantar. Quantos aqui já pediram para você assim, eu quero jantar lá na sua casa, levanta a mão. Quantos aqui já falou assim, o irmão chegou em você e falou, eu quero jantar na sua casa. Ô irmão, você não me convidou ainda para jantar na sua casa? Quando que eu vou lá na sua casa jantar? Quantos aqui já convidaram você para ir numa churrascaria, para ir num restaurante? Quantos aqui já foram convidados? Para ir numa festa? Aí, um monte de gente. Eu não quero nem levantar a mão. Mas eu sei que você já foi convidado. Agora eu perguntar para você, quantos já ligaram para você, já te convidaram e falaram assim, vamos lá na minha casa orar? Vamos marcar um evento de oração aí, para nós orar juntos? Quinta-feira eu vou fazer um culto de oração lá em casa, vamos lá. Vamos lá. Tá com tempo aí? Passa aqui em casa para nós orar juntos. Passa aqui em casa para nós orar juntos, orar um pouquinho juntos. Vamos ali fazer uma oração comigo ali, vamos lá. Quantos aqui já receberam esse convite? Levanta a mão. Olha só. 2 ou 3. Então você tem que aplaudir essa pessoa que chama você para orar. Mas olha, os irmãos entendem que nós precisamos dessa cultura. Você sabe por quê? Porque há poder liberado quando uma igreja ora. Há poder liberado quando uma igreja ora junto. Eu vejo aqui, irmãos, a dificuldade que é de domingo. Nós só temos um dia. Os irmãos que estão trabalhando no voluntariado da igreja, nós só temos um dia para nós orarmos juntos aqui, que é domingo, 4h30 da tarde. Se você quiser vir orar com a gente aqui domingo, 4h30 da tarde, você está convidado. Mas olha, tem irmão que chega a 15 para 5, tem irmão que chega a 5 horas, tem irmão que chega a 5h15. Por quê? Porque não é a cultura de orar. Porque oração ainda é uma coisa ruim. Porque oração ainda não tem tanta importância. Porque oração ainda
diz lá em Atos capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz. Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 1, 14. Todos eles, está falando da igreja, todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dela. A cultura da igreja de Atos era o quê? Orar. Se você for ler a história da igreja, começar a ver lá, nos primórdios da igreja, eles tinham a cultura de oração. Pedro estava preso, o que a igreja fez? Se reuniu e começaram a orar. O que aconteceu? Um anjo foi lá na prisão, derrubou todas as cadeias, derrubou os grilhões que estavam amarrando Pedro, e o anjo puxou Pedro para fora, tirou Pedro da prisão, enquanto a igreja estava reunida orando. De repente, Pedro chega lá na casa onde ele estava orando, bate na porta, e o pessoal está lá, abaixar, Senhor, visita Pedro, Senhor, nós não aceitamos Pedro ficar preso, e Pedro está lá na porta. Ei! Aí tinha uma menininha lá, ouviu bater na porta, saiu lá, os irmãos lá orando, Pedro abriu a porta, fechou a porta na cara de Pedro e saiu correndo. Aí chegou lá, aí gente, ei, a menininha batendo na porta da mãe, deixa eu orar, menina. E começou a orar, aí ela bate de novo, deixa eu orar, menina. O que é que você quer, menina? Pedro está lá na porta, nada de ser bobo, a menina começou, Senhor, liberta Pedro, não deixa de matar Pedro. A menina de novo, mãe, o que foi, menina? Deixa eu orar. O Pedro está lá na porta. Daí você está ficando doida? Ela foi lá. Quando ela abre a porta, o Pedro está lá na porta. Por quê? Porque a igreja estava fazendo o quê? Orando. Para quê? Para que Pedro fosse solto. O que aconteceu? Ele foi solto. Aleluia. Irmãos, a igreja, a Bíblia fala da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia estava lá constantemente em oração. Chegou um dia, o Espírito Santo chega para aquela igreja e fala: eu quero começar uma obra nova. Eu quero que vocês enviem missionários. A igreja, quem, Senhor? Quero que vocês separem a Paulo e a Barnabé. Porque agora eu vou mandar eles para pregar para os gentios. Eles agora vão fazer uma obra missionária e através deles eu vou abrir centenas de igrejas. A igreja estava em oração, receberam uma ordem do Senhor. O que aconteceu? A igreja foi lá, chamou Paulo e Barnabé, orou por eles, abençoou eles e falou: agora vai fazer o que Deus está mandando. E olha só quantas igrejas não foram abertas porque a igreja estava em oração, buscando direções do Espírito Santo. Você pega aqui, só que tem aqui na Bíblia, você vai ver lá Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses, Efésios, Gálatas, você vai ver todas as cartas são as igrejas que Paulo e Barnabé abriram depois que a igreja de Antioquia, que era uma igreja de oração, recebeu a ordem do Senhor, orou por eles e abençoou eles todos. Quantas pessoas foram salvas? Centenas de milhares de pessoas foram salvas através de uma igreja de oração. Nós queremos ver o profético de Deus. Nós queremos que os dons fluam. Nós queremos ver pessoas sendo salvas, sendo curadas. Quantos aqui querem ver isso acontecer? Nós queremos, mas se nós não orarmos, irmãos, se nós unanimemente se dedicarmos à oração, nós não vamos ver essa coisa acontecer aqui, não. Tem uma igreja nos Estados Unidos, a igreja do apóstolo Bill Johnson, a igreja Bethel Church. É uma igreja
lá os irmãos da recepção, que estão lá recebendo as pessoas, quando a pessoa entra na porta, o Espírito Santo já dá palavra de sabedoria, palavra de conhecimento para aqueles irmãos. A pessoa entra e já fala, Deus está mandando dizer isso aqui para você. Tem muitos que já caem. Tem muitos que já são batizados com o Espírito Santo somente de pisar na porta da igreja. Por quê? Porque eles têm a cultura da oração. E quando se tem a cultura da oração, o profético se manifesta no meio do povo. Não precisa nem chegar lá no culto. Já lá na porta tem gente aceitando Jesus. Só de pisar na porta já está aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque a unção permeia aquele lugar. Porque é uma igreja que tem a cultura do quê? Da oração. Eu quero mudar a sua mentalidade, irmãos, com essa cultura. Porque tem muita gente que acha que é o pastor que tem que ser de oração. Só o pastor tem que orar. Se eu orar, graças a Deus, eu creio que eu sou um homem de oração. Então não oro tanto que eu gostaria de orar. Mas eu sou um homem de oração. E Deus tem sustentado essa igreja por causa da oração de alguns aqui. Não é só minha, não, é de alguns. Mas se todos aqui pegarem junto em oração, irmãos, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Amém. Nós vamos mudar essa realidade desses bairros aqui em volta, aqui, irmãos. É isso para isso que Deus nos chamou. Olha o que está escrito lá em Isaías, capítulo 56, versículo 7. Por isso nós temos que ter essa cultura. Isaías 56, 7. Olha o que diz aí. Estes eu trarei ao meu santo monte, lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora olha o que Jesus diz lá em Marcos capítulo 11, versículo 7. Olha o que Jesus diz lá em Marcos 11, 17. Desculpe, 17. 11, 17. Olha o que diz aí. E ele os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Olha aí. A igreja, no Velho Testamento, o profeta Isaías já tinha profetizado que a igreja deve ser chamada de casa de oração para todos os povos. Depois Jesus, falando com os discípulos e com os fariseus, ele está falando, olha, a Bíblia diz que a igreja tem que ser chamada casa de oração para todos os povos. Essa igreja, hoje Deus está dizendo, essa igreja tem que ser chamada casa. Nossa igreja chama casa, mas a nossa igreja tem que ser chamada também de casa de oração. Amém. Para todos aqueles que quiserem buscar a Deus. Essa é a cultura que Deus quer estabelecer no nosso meio. Casa de oração para todos que estão lá fora. Das pessoas, se nós todos orarmos, clamarmos, buscarmos, nos humilharmos diante do Senhor, o avivamento virá sobre essa igreja. Deus já está fazendo coisas no nosso meio. Tem muitos daqui orar. Imagina se todos orarem. Imagina se todos nós aqui pegarmos em oração. Falar, Senhor, nós queremos que esse lugar se torne pequeno em pouco tempo. Senhor, em nome de Jesus, até o final do ano nós vamos romper a barreira do 100 nesse lugar. Eu orando é uma coisa, mas imagine todos nós aqui desejando isso. Você acha que vai acontecer ou não? Vai. Você acha que nós vamos ter que comprar cadeira no final do ano ou não? Quantos estão comigo nessa empreitada? Quantos aqui vão viver essa cultura a partir de hoje? Sabe por quê? Porque nos últimos dias Deus está levantando igrejas com essa cultura da oração. Você sabia? Eu falei das igrejas da Coreia, do Japão. Você sabia que no Egito é um país 90% muçulmano. Tem uma igreja no Egito que eles cultuam de madrugada. A igreja ela também fica 24 horas aberta. Essa igreja, no meio de um país muçulmano, os muçulmanos eles odeiam cristãos. Os muçulmanos, eles
pastor, ele construiu uma igreja na cidade do Cairo, no Egito, no centro do Egito. E lá, 4.000, 5.000 pessoas vão lá para adorar a Deus. O país é muçulmano. Sabe o que aconteceu um dia? Teve uma guerra lá, uma revolta lá no Egito, alguns anos atrás, e o exército do Egito saiu com os tanques de guerra. E lá na porta, na calçada da igreja, né, a calçada grande, eles colocaram uma cerca mais ou menos desse tamanho aqui, o tamanho aqui do tamborim todo curto aqui. Para quê? Porque muitas vezes os muçulmanos, eles tentam fazer atentado contra a igreja. Então, eles tentam entrar dentro da igreja com carro, para explodir, para matar gente lá dentro. Então, eles construíram uma cerquinha ali, para evitar com que os carros entrem, para pelo menos atrapalhar. E quando teve essa revolta, os tanques do exército egípcio, eles estavam passando lá perto. O que eles fizeram? Eles quiseram entrar dentro da igreja com os tanques para destruir a igreja. Sabe o que aconteceu, irmãos? A igreja é uma igreja de oração. Aqueles tanques de guerra, eles vinham, quando eles chegavam na cerca, eles não conseguiam derrubar a cerca. E era uma cerca pequena. Eles tentavam ir, e os tanques de guerra patinavam naquela cerca e não conseguiam entrar dentro da igreja. O tanque, ele passa por cima daquela cerca, o tanque ele passa por cima do carro, ele derruba a casa, ele entra dentro de casa, dentro de prédio, não conseguiu passar daquela cerca. Sabe por quê? Porque o poder de Deus era com aquele povo. A igreja é uma igreja que ora, uma igreja de oração. E a Bíblia diz que quando a igreja é uma igreja de oração, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Quarta-feira, eu falo baixinho, eu não quero machucar. Estamos orando, estamos numa guerra espiritual. Quarta-feira, nós estávamos aqui na igreja, estava lá de conversar, estava lá em cima, e aí eu vim na cozinha, e olhei do lado. Não sei se você sabe, mas aqui do lado, e aqui do lado aqui tem uma área ali, que você pode subir lá na cozinha e olhar. Tem um altar ali, tem um altar com a pombagira, por causa do que eles praticam ali. Tem um altar para Zé Pimenta. Olha só, tem 2 altares aqui do lado da igreja. Um para a pombagira e um para o Zé Pimenta. Um para a pombagira para poder sexo, prostituição, e um para o Zé Pimenta para eles poderem bebidas. E aí eu estava ali na igreja, lá na cozinha, eu olhei a dona do estabelecimento, estava lá fazendo os trabalhos, fazendo as oferendas. Olha só. Eu até mostrei com a palma, né? Mostrei com mais uma, mostrei a mulher lá, fazendo as oferendas. Há demônios do lado da nossa igreja. Irmãos, não aceito isso. Eu tenho certeza que Deus nos colocou nesse lugar para destruir as obras do diabo. Amém. Eu tenho certeza. Eu não sei, eu fiquei abismado. Quando eu falo para minha mulher, eu falei para alguns irmãos aqui, eu fico abismado porque nessa rua eu tenho 4, 5 igrejas e um negócio desse continua prevalecendo. Eu não aceito. Eu não aceito. Talvez seja por isso que Deus nos colocou aqui. Amém. Eu não aceito. E Deus vai me colocar bem do lado. E o dia que eu pisei aqui, eu descobri que isso aí era prostituição, eu já comecei a declarar, vai fechar, nós vamos fazer uma igreja de crianças no seu lugar. Agora, eu quero perguntar para você, eu estou sozinho nessa guerra? Estou sozinho nessa guerra? Esses dias eu falei para os irmãos, eu saí um dia aqui, um dia minha esposa, nós vamos sair aqui abençoando todos os comércios aqui. Nós vamos entrar lá para
abençoar não é trazer mais clientes. Abençoar eles perdendo todos os clientes. Teve um encontro com Jesus e a prostituta virar mãe de filho. Virar mãe de Amém. Isso é abençoar. Então, vamos lembrar para abençoar. Só que eles falam que a bênção vai trazer transformação. Um outro negócio para fazer que não seja dele. Mas você é abençoado. Amém. Você está comigo, né? Amém. Nós precisamos ter cultura de oração aqui na igreja, irmãos. Nós precisamos ter essa cultura. Para que as obras do diabo sejam feitas. Esses dias atrás, aí, ali na frente, tinha um grupo ali com uma caixa desse tamanho lá do som. Estava atrapalhando o culto aqui. Estava lá em cima, lá no filho, estava insuportável o negócio lá no meu escritório. Aí eu falei, em nome de Jesus, essa caixa vai queimar. Daquele dia para cá não teve mais uma luz, você reparou? Não, agora está tendo barulho das igrejas, eu não vou lá para a igreja. Mas olha só, está atrapalhando muito, imagina se está atrapalhando o meu, está atrapalhando a igreja. Mas alguém tem que se levantar em oração. Nós temos que se levantar porque nós temos que colocar por terra. A Bíblia fala que o Senhor nos chamou para destruir as obras do diabo. Igrejas que destroem as obras do diabo são igrejas que oram. Tem que ter oração. A nossa guerra não é contra as pessoas, mas o que está influenciando elas. A minha guerra não é com a dona do negócio aqui, a minha guerra é com o Zé Felipe e com a gira. A nossa guerra é com aqueles que cegam as pessoas. Mas, se você só vai entender se você orar. Nós só vamos prevalecer nessa guerra se nós formos uma igreja que tem a cultura da adoração, a cultura da oração. E quando nós oramos, o céu desce, os demônios fogem. Jesus chegou lá, tinha um homem que estava sendo atormentado por demônios, ele não deixava ninguém passar. Quando chegava lá para passar para a cidade, esse homem ele entrava na frente, ele batia, ele corria atrás, ele botava medo nas pessoas. Esse homem morava dentro do cemitério, ele estava, as pessoas, as autoridades daquela cidade, elas tentaram prender ele pegava as correntes que eles colocavam nele, ele quebrava, as amarras ele quebrava, ele tinha uma força descomunal, por quê? Porque dentro dele tinha uma legião. E ninguém conseguia vencer aquela legião. Todo mundo tinha medo daquele rapaz. Jesus um dia pega e fala para os discípulos, vamos atravessar o mar, vamos lá para Gadara. Aí Jesus está indo, no meio do caminho começa uma tempestade, estranha, né? Jesus está indo para um lugar para libertar o homem e vem uma tempestade. Quem você acha que era que estava ali se levantando contra Jesus? Os demônios. Aquela tempestade era demônio. Jesus, então, os discípulos ficam apavorados, o barco vai afundar, nós vamos morrer. Os caras eram pescadores experientes, enfrentavam tempestade, mas nunca tinham visto uma tempestade como aquela. Por isso que eles falam, nós vamos morrer. E nós vamos morrer e Jesus está dormindo dentro do barco. De repente eles vão lá e falam, Jesus, essa tempestade aqui nós nunca vimos uma igual. Essa tempestade aqui, nós vamos morrer, então o senhor está dormindo, acorda. Aí Jesus levanta e fala, homens de pequena fé. Jesus sobe lá na beira do barco, olha para a tempestade e fala, mar, calma, vai embora. Aí Jesus faz o quê? Dormir de novo. Volta a dormir. Atravessa, quando ele chega do outro lado, Jesus desce do barco, vai indo assim, de repente, quem está lá? O gadareno. Quando o gadareno vê Jesus, os demônios se manifestam e falam, o que você está fazendo aqui? Nós sabemos quem você é o Filho de Deus, o que você está fazendo aqui? Não é o tempo ainda. E aí, Jesus olha para eles e fala, vocês vão ter que sair, eu vim aqui para libertar esse rapaz. Vocês vão ter que ir embora. Aí os demônios falam o quê? Então tá bom, nós vamos sair, mas não deixa nós ir embora daqui não manda nós para o inferno não, deixa a gente entrar dentro daqueles porcos ali. Aí Jesus falou, vai, faça. O que eles fizeram? Presta atenção, tinha tido uma tempestade antes. Eles entram dentro dos porcos, e o que eles fazem? Eles saem dentro dos porcos e eles se jogam onde? No mar. É o lugar onde tinha vindo a tempestade. Quem estava tentando impedir de Jesus chegar ali? Os demônios. Mas Jesus acabou na
endemoniado, que nenhuma corrente segurava, agora ele estava liberto. Agora ele queria ser um discípulo de Jesus. Ele falou para Jesus: posso te seguir? Posso ir com o Senhor? Jesus falou: não, você vai ser evangelista aqui em Gadara. Vai lá para a sua família, vai mostrar o que Deus fez na sua família. Então, se nós formos uma igreja com a cultura da oração, meus irmãos, você vai ver o tanto de demônio que nós vamos libertar. Pessoas endemoniadas que nós vamos mandar embora. Tanto de demônios que vai voltar para o inferno e vão deixar de destruir pessoas aqui nesse lugar. O Senhor tem nos chamado para vivermos a cultura da oração. Quantos aqui estão dispostos? Amém. Fica de pé, em nome de Jesus. Deus está levantando igrejas com a cultura da oração nesses dias. E nós temos um grande privilégio. Não acabou ainda. E nós temos um grande privilégio. Sabe do quê? De sermos chamados por Deus para sermos uma igreja com a cultura da oração. Por isso eu quero dizer para você, a partir de hoje nós vamos ter muitos eventos de oração aqui na igreja. Nós vamos fazer vigílias, nós vamos fazer jejuns, nós vamos ter cultos, nós vamos ter células, cultos de oração, células de oração, eventos de oração. Eu fui numa igreja, na realidade fui em duas igrejas já. Eu fui numa igreja que lá nessa igreja eles têm uma capela de oração. Eles construíram uma capela e dentro dessa capela tem sofás, tem carpete no chão. E lá dentro fica um som ambiente. E 24 horas por dia aquela capela fica aberta. Para os irmãos irem lá e poderem orar. E na porta da capela está escrito assim: lugar de oração. Proibido conversar, proibido celular, somente para orar e meditar. Então as pessoas elas entram dentro daquela capela somente para orar. Não pode conversar lá dentro, você não pode ficar com o celular, você só pode entrar lá com o celular desligado, com a Bíblia na mão. Então você pode entrar lá, você pode orar, ficar lá o tempo que você quiser. Se você quiser ficar 24 horas lá orando, você pode. Eu fui numa outra igreja, alguns irmãos aqui foram comigo nessa igreja. Lá no fundo da igreja, eles construíram um monte, fizeram um lugar alto assim, e lá chama um monte da oração. E lá as pessoas podem passar, ficar de dia, eles colocaram bancos de cimento lá, fizeram lá um gramado, e ali as pessoas vão lá no monte, lá no fundo da igreja. E eles sobem lá, quem quiser passar a noite lá pode passar, quem quiser orar durante o dia lá, pode orar. E tem igrejas hoje que tem salas de oração. Um lugar dentro da igreja onde as pessoas entram para orar. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma sala de oração aqui na igreja. Não sei quando é, mas nós vamos ter uma sala de oração. Um lugar que você vai poder vir aqui, entrar lá e orar. Você vai poder interceder, vai ter um lugar lá aconchegante que eu falo, um sofá, uma cadeira e um tapete para você poder ajoelhar e orar, e um somzinho ambiente para você se dedicar ao Senhor. Então, quando a igreja abrir, você já pode vir aqui e orar. Ou você pode pedir a chave aqui, e aqui antes, para você orar pelo grupo. Vai ser um lugar de intercessão e somente oração.
cultura do ser discípulo, fazer discípulo. A cultura da adoração. E agora a cultura da oração. Olha que visão poderosa que Deus está nos dando. Que coisas poderosas Deus vai fazer no nosso meio. Feche seus olhos. Fale com Deus. Agora é o momento de você orar. É o momento de você praticar a oração. Oração é falar com Deus. Eu falo com o Senhor nessa noite. Eu declaro, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver essas culturas na minha vida. Eu quero ver essa cultura florescer nessa igreja cada vez mais. Cultura, Senhor, da visão que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor está fazendo. E ainda grandes coisas virão, Senhor.